desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Pastor Pedro, me ouve? Muito bem, meu irmão. Prazer em ouvi-lo novamente. Muito bom, muito bom. Quem tá aí? Diretamente de Salvador, é isso hoje ou não? É, Salvador. Salvador, então tá aí, tá certo. Como é que tá o clima em Salvador? Tá nevando por aí ou não? Não. Um friozinho durante a noite, mas agora tá um dia de sol. Muito bom. Já tivemos problemas com a internet hoje de manhã cedo. Foi. Mas é a internet do bairro toda com problema. Mas graças a Deus, ela está estabilizada agora. Voltou na hora com fé em Deus, vamos cumprir nossa tarefa. Amém. Em nome de Jesus. Vai dar certo, sim. Mais uma vez, pastor, muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo aqui na rede. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua participação aqui com a gente, por sempre estar nos atendendo toda sexta-feira nesse quadro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Pastor, hoje nós temos aqui ainda uma indagação sobre o assunto passado, né? E então assim, que a pessoa mandou esse e-mail e ela está dizendo o seguinte, olha, meu nome, ele está dizendo assim, meu nome é Gilson Rosado, né? Mas ele está dizendo que esse não é o nome dele. É um nome fictício, que ele não pode se identificar porque ele é testemunha de Jeová, né? Então, acho que é por isso que ele não quer se identificar. E ele falou, inclusive, que nem deveria estar ouvindo o seu programa, mas um amigo que também é testemunha de Jeová informou e passou aí o seu e-mail. Então, ele disse que ele ouviu o último programa e gostou das suas explicações sobre Jesus e Melquisedeque. E ele está dizendo mais, ouvi quando o Senhor disse que Melquisedeque era um grande sacerdote e entendi que sua explicação concorda com o que os testemunhos de Jeová pensam sobre Jesus, porque a Bíblia diz que Melquisedeque era um grande sacerdote e diz o mesmo sobre Jesus, que ele era Deus, né? João 1:1. É por isso, pastor, que nós, testemunha de Jeová, entendemos que Jesus não é divino. Esse finalzinho aqui ficou meio confuso, mas eu entendi, eu acredito que o senhor também entendeu o que é que ele quis dizer aí. Sim, eu entendi. Ele está porque a semana passada eu falei que Melquisedeque não era o Senhor Jesus. Sim. Por isso que o texto dizia que ele era um grande sacerdote, no sentido de que era, mas não é mais, porque ele morreu. Sim. Mas em João capítulo 1, versículo 1, o texto que ele cita, diz assim, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele está querendo dizer, até onde eu entendi, que Jesus era, mas não é mais. E por isso que ele, que é testemunho de Jeová, entende que Jesus é divino e ele acha que eu concordei com ele nessa heresia, não é? Sim. Então é Gilson, mas diz que o nome dele não é Gilson, mas não tem problema, vou chamar de Gilson, né? É uma pergunta sincera, a gente tem que considerar que é uma questão que ele levantou sincera, porque é a fé que ele tem, né? Sim. E eu sei que não somente ele, mas testemunhas de Jeová não creem na divindade de Jesus. Sim. Inclusive, eles alteram o texto da Bíblia deles, que é a tradução do Novo Mundo, para acolher as doutrinas dele. Mas a gente até nem deveria se delongar muito na questão, porque testemunhas de Jeová não creem na divindade de Jesus e há outros segmentos também que não creem. Eles dizem que Jesus é um mestre, que é um grande iluminado, que é um profeta, mas fica por aí, não creem que ele é Deus e Senhor, conforme a Bíblia ensina. Mas eu diria ao amigo Gilson, viu, Welber, que eles não creem na divindade de Jesus, mas Deus, o Pai, crê. E mais, olha, a Bíblia diz que os demônios também creem.
Tiago capítulo 2, versículo 19, diz que os demônios também creem, né? Sim. Então, eu vou responder isso ao Gilson e ficar à disposição dele, se ele quiser entrar em uma conversa comigo, já que ele tem meu e-mail, né? E eu poderia provar a divindade do Senhor Jesus em cada livro da Bíblia. Mas basta um. E eu escolhi a carta aos Hebreus. Aqui estou com o texto aberto no primeiro capítulo, aos Hebreus, e vejo que o próprio Deus Pai não somente afirma, mas ordena a respeito de Jesus. Então, por exemplo, Deus, o Pai, ordena que Jesus seja adorado na carta aos Hebreus, ele no capítulo 1. Ora, esse Deus que abomina a idolatria, conforme está escrito em todo o Antigo Testamento, basicamente em Êxodo capítulo 20, como é que ele mesmo ordena a adoração de alguém que não é Deus? Não é? Sim. Na carta aos Hebreus, o agiógrafo diz que Deus afirma assim: todos os anjos de Deus o adorem. Até os anjos têm que adorar Jesus. Por que adorar? Porque ele é Deus, porque ele é divino. E mais, ainda na carta aos Hebreus, eu citei o versículo 6, agora eu vou citar o versículo 8 do capítulo 1, mas do Filho diz, isto é, Deus diz a respeito do Filho. Olha o que Deus diz a respeito de Jesus. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Então, Deus ordena a adoração de Jesus, adoração a Jesus, e Deus afirma que Jesus é Deus. Esse texto de Hebreus 1:8 é uma citação do Salmo 45, versículo 6, que na tradução do Novo Mundo, a tradução oficial dos Testemunhos de Jeová, esse texto foi corrompido. É verdade que corromper é uma palavra técnica, não é? Um texto pode ser corrompido por descuido do escriba, como por exemplo em Isaías capítulo 40, versículo 2, aparece a palavra milícia, mas houve um tradutor que colocou malícia. Então isso é um descuido. Há uma corrupção. Um texto pode ser corrompido, por exemplo, quando o escriba confunde uma letra com outra. Há letras muito parecidas no hebraico, quando ele confunde uma letra com outra. Há textos que são corrompidos por uma coisa que em grego chama-se parablepsis. Parablepsis é quando duas linhas, você está lendo um texto e duas linhas, uma seguida da outra, começam com a mesma letra, com a mesma palavra, ou com a mesma expressão. Aí o escriba, por parablepsis, isto é, o olhar ao lado, ele salta uma linha e o texto dele fica corrompido. Mas há uma forma de corromper o texto para defender uma doutrina. Isso aconteceu várias vezes na tradução do Novo Mundo, Gilson, que é a tradução do seu segmento religioso. E no Salmo 45, esse texto foi corrompido exatamente para desviar o leitor da divindade de Jesus. Agora ele compara o era em relação a Melquisedeque com o era em relação a Jesus. Não faz sentido. Em relação a Melquisedeque, o era não é a mesma forma em relação a Jesus. Para comparar esses dois era, tem que desprezar totalmente o contexto. No caso de Melquisedeque, era afirmando que foi no passado, mas está morto, porque todos os sacerdotes morreram, inclusive ele. No caso de Jesus, não. No caso de Jesus, o texto está falando de um ser divino, não de um homem que viveu nos dias de Abraão e depois morreu, como todos os sacerdotes. Então, só para não ir muito longe nessa questão,
o autor da carta aos Hebreus ainda diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E se você, meu querido amigo Gilson, é Gilson, né? Gilson, se você consultar o seu texto, ele está mais ou menos assim. Ele não cuidou muito bem da pontuação do texto, porque a base do texto é Jesus Cristo é o mesmo. Essa é a base do texto. Na sequência, ele diz ontem e hoje e eternamente. Mas na versão da tradução do Novo Mundo, ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse não é o ensino, mas quem está lendo está entendendo. Mas o ensino é: Jesus Cristo é o mesmo. Isso é a leitura do grego. Jesus Cristo é o mesmo. E agora acrescenta: ontem, hoje e eternamente. Então, se Jesus era Deus, conforme a Bíblia diz que ele era, em João capítulo 1, versículo 1, como ele poderia deixar de ser Deus? E eu respondo ao meu amigo Gilson: só corrompendo o texto original. E essa forma de corromper tem o propósito de defender uma doutrina. Infelizmente, o texto oficial do Testemunho de Jeová fez isso com esse texto, fez isso com outros textos, com esses dois textos do Salmo 45 e também com o texto de João capítulo 1. Eles fizeram isso para defender uma doutrina. Eu espero, meu amigo, e eu creio que você está me ouvindo, eu espero que essa explicação lhe ajude a fazer a diferença entre um ser humano mortal, Melquisedeque, e o eterno Filho de Deus. E lhe ajude, não somente a você, mas a todos os segmentos que não creem na divindade do Senhor Jesus, ajude a amar o Senhor Jesus e a adorá-lo, porque Deus ordena que Jesus seja adorado. E lhe ajude a crer nele. Olha, Gilson, abra sua Bíblia em 1 João 5,20. Olha o que está dizendo lá. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, meu amigo, que Deus lhe ajude, pelo Espírito Santo, a você aceitar o Senhor Jesus como Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Filho de Deus. Filho de Deus só pode ser Deus. Mas todo mundo é filho de Deus. Isso é falso. Todo mundo não é filho de Deus. Em João capítulo 1 está dito: aqueles que creram no nome de Jesus, Deus deu a eles o poder de se tornarem filhos. Deus só tem um filho. Os outros todos, eu, você, o Elber, meu amigo, o pessoal todo aí da Rede 316, todos nós somos adotados. Adotados pela adoção do Filho único de Deus, que é Jesus Cristo. Deus te ajude, Gilson, e procure ler a Bíblia num texto, eu vou lhe dizer com todo carinho, mais confiável. Por exemplo, as traduções as versões da tradução de João Ferreira de Almeida. Elas são confiáveis. Deus te abençoe, Gilson. Muito bem. A palavra é sua, Welber. Tá bom, pastor. Muito bem. Então, acredito que o nosso pseudo Gilson está aí nos ouvindo, né? E tomara que o Espírito Santo de Deus possa ministrar sobre o coração dele também, em nome de Jesus. Amém. Bom, amém. Pastor, então vamos ao nosso assunto de hoje, né? Hoje nós vamos estar falando sobre mistério ou sacramento, né? Que é o casamento. Aí a pergunta é: mistério ou sacramento? E a pergunta está aqui, ó. Pastor, sou o seu ex-aluno. Uau! Casamento é sacramento ou mistério? Minha versão bíblica usa a palavra sacramento em Efésios 5:32, mas há versões que nesse mesmo texto usam a palavra mistério. Obrigado por me orientar mais uma vez.
E essa é a pergunta aqui do nosso querido, que não me veio aqui o nome dele, não se identificou quem é a pessoa. Sim. Então, eu lamento, viu, que um ex-aluno de seminário esteja usando, como ele disse, minha versão, que esteja usando como sua versão, uma tradução que não é tão confiável assim. E tendo tantas versões, não é? Evangélicas, todas elas, as versões da tradução João Ferreira de Almeida, e eu já sei qual é a versão que ele está usando. Ele está usando a Vulgata Latina, ela quem fala que casamento é sacramento. Mas vamos aí por parte, porque a ideia é o que é que sacramento significa, não é? Etimologicamente. Por exemplo, sacramentum é uma palavra que foi transliterada do latim para o português. Nós temos sacramento, mas a palavra em latim é sacramentum, termina com UM, que é jurar, é prometer solenemente, não é? E eu entendo que, nesse sentido, o casamento é um sacramento. Por quê? Porque no casamento, duas pessoas juram, não é? É um ato de duas pessoas que se prometem solenemente uma a outra e fazem juramento, né? É comum a gente, numa cerimônia de casamento, ouvir o líder, na hora das alianças, dizer ao noivo: repita comigo. Aí ele diz: prometo ser fiel, ser isso, ser aquilo outro, tanta coisa que promete, né? E por aí eles vão se prometendo. O noivo promete à noiva, a noiva promete ao noivo, por exemplo, lealdade incondicional, né? E a palavra sacramento, no seu início, né, há séculos passados, lá no 3º século, depois de Cristo, o sacramento significava aquele juramento que um soldado prestava à bandeira do seu país. Eu prestei juramento à bandeira no exército. Então, isso era sacramento. Mas há um outro sentido para sacramento, e esse aqui é que é perigoso. É aquele que é usado pela igreja, eu tenho que dizer, não é pela igreja católica, porque foram eles que criaram esse novo sentido para sacramento, que entende o sacramento como um sinal ou um rito que possibilita, que abre as portas, que permite o agir de Deus no ser humano. Olha que coisa! Nesse sentido, para essa igreja, os sacramentos santificam, os sacramentos selam, os sacramentos outorgam a graça divina. Mas olha, eu lamento, mas esta acepção é totalmente falsa. Não tem qualquer respaldo no Novo Testamento, no ensino dos apóstolos. O Senhor Jesus falou sobre casamento, os apóstolos falaram sobre casamento, eles não ensinaram nada disso. E então aqui é que entram os sérios equívocos que começaram lá no século III por Tertuliano. E depois passou por Agostinho, né? Aquele grande nome da igreja no 4º século, e influenciou, Agostinho influenciou muito Tomás de Aquino, e mais adiante a própria igreja, que se louvou nos ensinos nesse sentido. Eu não estou dizendo que todo o ensino de Agostinho, de Tertuliano ou de Tomás de Aquino, não estou dizendo que todo o ensino deles é um ensino falso, mas esse é. Então, onde é que estão os equívocos? Porque diz que os sacramentos santificam, selam, outorgam. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quem santifica o crente é Deus, através da palavra, não é? Em Levítico, o próprio Deus diz: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos santifico. Deus é quem santifica. E o que é que Jesus diz sobre isso? João 17:17. Ele está falando com o Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o Senhor Jesus entende que Deus santifica através da palavra. Mas eles dizem também que os sacramentos selam o crente.
Mas a Bíblia diz que quem sela o crente é o Espírito Santo, não os sacramentos. Efésios 4, Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Mas eles dizem também que os sacramentos outorgam a graça. Mas quem outorga a graça é o Senhor Jesus. Paulo diz a Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, versículo 9, a graça nos foi dada em Cristo. Antes da fundação do mundo, nem existia igreja, nem existia denominação, nem nenhuma organização religiosa, e a graça já havia sido dada em Cristo antes da fundação do mundo. Não tinha nem homem, e a graça de Deus já era através de Jesus. Portanto, casamento não é um rito ou um sinal necessário à santificação, como essa igreja fala, nem um rito que outorga a graça ao crente. Infelizmente, eu antecipo aqui, é assim que essa igreja crê e prega, mas não tem nenhum respaldo na palavra de Deus. Essa semana, conversando com meu filho, o pastor Lucas, lá em Sheridan Hills, na Flórida, ele, na igreja dele, ele cuida de um grupo de casados, jovens casados. Então ele me disse assim: pai, casamento não é sacramento, mas é sagrado. Por quê? Porque foi instituído, definido e abençoado por um Deus santo. O casamento é sagrado porque o Deus que o criou é santo, mas ele não é um sacramento. Pode parecer confuso, mas é exatamente isso que a Bíblia ensina. E por que o casamento não é um sacramento, não é um meio de graça? Porque a graça é um dom de Deus. A Bíblia diz isso, Efésios 2, 8, 9, 10, que vem ao pecador, não pelos sacramentos, mas pela obra completa de Jesus. Então, batismo não é sacramento, porque batismo não transmite graça. Batismo é um ato de fé e obediência. Quem crê e for batizado será salvo. É uma ordem de Jesus. Nós entendemos como ordenança, assim como entendemos a ceia como ordenança. Então, a Bíblia ensina que o Senhor Jesus é que é cheio de graça. Já ouviram aquela oração dessa mesma igreja que diz: Maria, cheia de graça, rogai por nós, pecadores? Já ouviram essa oração deles, essa reza? Mas a Bíblia diz que cheio de graça é só Jesus. Maria é agraciada. Lembra-se que o anjo disse: salve a agraciada. Já vem por aí, Welber, não sei se já chegou para vocês, uma questão sobre isso. Por que agraciado é diferente de cheio de graça? É mais ou menos por aí, mas vai chegar aí para os meninos e eles vão informar isso aí. Os apóstolos abençoavam os crentes com a bênção apostólica. Está lá em 2 aos Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo. Vê? Então, essa bênção apostólica ensina que Jesus é o dono da graça. Por que eu estou dizendo isso? Porque a graça presta atenção a essa preposição com o artigo do. A graça do. O que é que eu estou chamando a atenção? Que o caso grego aí é genitivo. E o que é genitivo? Genitivo é o caso de origem. Então, ele está dizendo que a graça tem origem em Jesus. Jesus, além disso, além desse genitivo, há uma figura de linguagem chamada personificação, transforma uma coisa abstrata em uma pessoa. Então, a graça é a personificação de Jesus. Há duas personificações de Jesus na carta de Paulo a Tito.
Aliás, esse capítulo 2 de Tito tem que ser lido, relido e relido muitas vezes, principalmente os versículos de 1 a 14. De 11 a 15, desculpe. A primeira personificação que aparece em Tito 2 é a graça, porque a graça de Deus foi manifestada trazendo salvação a todos os homens. Quem é a graça? Quem foi que se manifestou trazendo salvação? Portanto, a graça torna-se uma pessoa nessa figura de linguagem que Paulo usa. E essa pessoa é o Filho de Deus em sua encarnação, porque o texto diz, a graça foi manifestada trazendo. Quando foi? Na encarnação de Jesus. Qual é a outra personificação? É a glória. Jesus não é somente graça, Jesus é glória. Aguardamos o aparecimento da glória. Quem é que vai aparecer na segunda vinda? É a glória. Quem é a glória? É Jesus. A figura de linguagem transforma algo abstrato, como a glória, em uma pessoa. E essa pessoa é o Filho de Deus, em sua gloriosa segunda vinda. E vamos abrir um parênteses, hein? Para aquela ideia de que eu sou salvo pela graça, eu posso fazer qualquer coisa. Eu sou salvo pela graça. Mas a graça salva e a glória julga. Quem vai julgar é o Senhor Jesus na sua segunda vinda. A graça é para salvar, a glória é para julgar. Portanto, deixa eu tomar uma duchazinha aqui na boca. Portanto, não são os sacramentos um meio de santificação, nem através deles nós recebemos a graça. Agora vamos continuar a pergunta dele, porque ele disse, minha versão bíblica usa a palavra sacramento em Efésios 5:32. Mas há versões que nesse mesmo texto usam a palavra mistério. Lamento muito, meu irmãozinho, meu ex-aluno, que sua versão bíblica de base seja a Vulgata. Quando o irmão tem versões superiores a ela, entre as versões evangélicas. E eu fico temendo que o irmão esteja usando essa versão no seu púlpito, se o irmão já é um pastor. Ouça o conselho do seu ex-professor, que devo ser bem mais velho do que você. Qual é o texto que ele disse que na versão dele usa sacramento? É esse. Grande é esse mistério. Paulo está dizendo, Paulo vem falando sobre casamento, e agora ele disse, grande é esse mistério. Mas observe, mas, a palavra mais, essa adversativa, tem várias adversativas em grego, tem a adversativa de e tem a adversativa alá. Alá é a que está aqui no texto, e ela é enfática, mas pelo contrário. Se um tradutor quisesse usar a ênfase, ele diria, grande é este mistério, mas, vírgula, pelo contrário, vírgula, eu falo em referência a Cristo e à igreja. Então, a versão que o irmão está usando, ela desprezou a palavra mysterion, que é a palavra que está lá, os irmãos já perceberam que é a mesma palavra em português, porque ela não foi traduzida, ela foi transliterada, isto é, pegou os sons do grego para uma palavra com os mesmos sons em português e criou-se a palavra mistério em português, que é uma palavra grega. Então, o texto que Jerônimo, que foi o tradutor da Vulgata, Jerônimo de Estridão, e que é a Bíblia oficial da Igreja Romana, o texto dele tem escrito, está lá, qualquer dos textos que ele tem usado. E, aliás, eu vou abrir um parênteses, Jerônimo fez uma miscelânea de textos, inclusive usou textos que já tinham sido traduzidos. Então, o que é que eu estava dizendo? Ele se deparou com a palavra mistério. Aí ele disse, eu tenho que usar aqui essa, para instituir a doutrina do casamento como sacramento. Ele fez isso porque ele quis fazer, não porque ele tenha encontrado qualquer indício ou
uma outra acepção possível. Foi ao talante dele, ao desejo dele, que ele disse que sacramento magno est, o sacramento é grande, como diz o texto de Paulo, mas Paulo usa a palavra mistério. Então, primeiro, o termo sacramento não é de origem bíblica, é de origem pagã. Fique claro isso, que sacramento é uma palavra de origem pagã. Ele foi introduzido na literatura cristã por Tertuliano de Cartago, que foi o primeiro autor a escrever, o autor cristão a escrever em latim. E então, Jerônimo pegou isso e na Bíblia Vulgata, sacramento é por obra e graça de Jerônimo, de mais ninguém. E como surgiu o termo na Vulgata? É complicado, meus irmãos, precisar qual foi o texto que Jerônimo usou. Porque eu tenho a dizer aos irmãos, que eu já fiz referência, que ele usou uma miscelânea de textos, inclusive não originais, no sentido de originais gregos, mas ele usou também outros textos, inclusive já traduzidos do latim. Mas qualquer que tenha sido o texto grego que ele usou, grego koiné, de qualquer original do Novo Testamento, o termo que está lá é mistério. E ele aparece 27 vezes. Olha que coisa interessante. Ele aparece 27 vezes de Mateus ao Apocalipse. Na carta de Paulo aos Efésios, ele aparece 6 vezes. Pois bem, naquelas 27 vezes que eu lhe falei, Jerônimo traduziu todas por mistério. Nas 6 da carta aos Efésios, 2 ele traduziu por mistério e 4 ele traduziu por sacramento. Vê que coisa, que inconsistência de tradução. Uma das coisas básicas numa tradução é a consistência. Se você usou aquela acepção e ela é a melhor, você vai com ela até o fim. E então, por que ele fez isso? Porque ele queria introduzir na Bíblia, na carta aos Efésios especificamente, um termo que apoiasse uma doutrina da igreja dele, que é o casamento é um sacramento. Mas, olha aqui, para introduzir essa doutrina na Bíblia, ele teve que corromper o texto. Lembra-se que eu falei, aquele jovem testemunha de Jeová que fez a pergunta? Eu falei que o texto pode ser corrompido de várias formas. Uma delas é para justificar uma doutrina, e aqui é o caso, para incluir o casamento entre os sacramentos. Um texto de Efésios 5:32 foi corrompido. Então, o que os seguidores dessa igreja não sabem é que nesse texto que Jerônimo usou para justificar a doutrina do casamento como sacramento, o casamento que Paulo chama mistério não é o casamento entre um homem e a mulher, mas o casamento entre Cristo e a igreja. Lembra-se que eu falei na adversativa Alá? Grande é este mistério, mas, pelo contrário, e aqui está a chave, Paulo estava analisando Gênesis 2:18-25, ele diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, serão 2 uma só carne. Ponto. Aí ele disse: grande é este mistério. Mas, pelo contrário, eu falo agora, nesse mistério, eu falo entre Cristo e a igreja, não entre um homem e uma mulher. De modo que, quando Jerônimo introduziu o termo sacramento no texto onde está mistério, ele inseriu um vocábulo estranho,
a Escritura, confundiu seus leitores, porque o texto trata do casamento apocalíptico do Senhor Jesus, que ainda virá, do Senhor Jesus com a sua igreja, né? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, é homem e mulher. Mas grande é este mistério, é Jesus e a igreja. De modo que esse texto, por si, determina a completa falência dos planos do tradutor de estabelecer a doutrina do casamento como sacramento. Por quê? Porque o apóstolo não está falando sobre casamento entre um homem e uma mulher. Ele fez um ponto, iniciou outro assunto, mas ele estava falando sobre o casamento entre Cristo e a igreja. Grande é este mistério, versículo 32, meu irmãozinho que fez a pergunta, mas, pelo contrário, eu falo em referência a Cristo e a igreja. Ele que vinha falando no versículo 31 sobre o casamento entre um homem e uma mulher. No 32, ele passou a falar entre o casamento de Cristo com a igreja. Qual é a leitura original do texto? Leitura e lição original são a mesma coisa. Quando um técnico diz leitura original, lição original, o que ele está dizendo é o que é mesmo que o texto original está ensinando. Isso é leitura ou lição original. Pois bem, a lição original é mistério. Essa palavra não foi traduzida, ela foi transliterada, como eu já disse. Portanto, temos em português a palavra mistério por via de transliteração. O grego lê mistério. Essa é a lição, essa é a leitura. E não há uma outra palavra além dessa na leitura original. Então, todo mundo sabe o que é mistério, mas Paulo diz mega mistério. O que é mega? Mega, todo mundo sabe também, né? É mega evento, mega igreja, é algo grandioso, portanto, é um mistério grandioso, o casamento escatológico de Jesus com a igreja. Mistério não é sacramento. A palavra desse texto é a mesma que já apareceu em Efésios 1:9. Por exemplo, quando Paulo diz que Deus nos fez conhecer o mistério, é a mesma palavra. E se for lá na Vulgata, Jerônimo traduziu Efésios 1:9 por mistério. Ele não traduziu por sacramento. Deus nos fez conhecer o mistério da sua vontade. Mas eu já sei que vai perguntar, que mistério é esse, pastor? Paulo usa uma palavra assim, daquelas palavras enormes do grego, né? Mas é uma palavra tremenda, desde o tamanho até o significado. Ana que falaiosastai. Ana que falaiosastai. Que na nossa Bíblia, nas Almeidas, ele está traduzido por convergir. Mas Ana que falaiosastai significa fazer cabeça. Qual é o mistério? Qual é o mistério que Paulo fala? Mistério da vontade de Deus é tornar Jesus o cabeça. Observe que a palavra anakefale, cabeça, né? Anakefalaiosastai é fazer cabeça. A vontade, o mistério da vontade de Deus, que Deus revelou somente a Paulo, e agora a igreja, é tornar Jesus o cabeça de tudo quanto existe, no céu, na terra e debaixo da terra. E portanto, por derradeiro, Paulo explica que esse mistério mega não é uma referência ao casamento entre um homem e uma mulher, mas ele diz entre Cristo e a igreja. Está no texto. Está no texto grego. Então, o Paulo afirma, grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Mas
Jerônimo entendeu que, em vez de mistério, ele deveria criar uma doutrina e, através disso, ele transformou o casamento em sacramento e criou a doutrina do casamento como sacramento. Isto é, um meio de santificação e um meio de Deus transmitir a graça através desse sacramento. Mas o que me deixa admirado, Elber, é que, para essa igreja, o casamento é um sacramento necessário à santificação e um transmissor da graça de Deus, mas nenhum líder dessa igreja, em qualquer posição hierárquica, nenhum desses líderes se casam. Por quê? Eles não precisam de santificação? Porque não precisam da graça salvadora? São salvos sem a graça? Mas eles não se casam. O casamento é meio de graça e o casamento é meio de santificação, mas eles não se casam. De modo que a própria doutrina confunde os fiéis e os líderes. Então, irmãos, casamento não é um sacramento, isto é um sinal necessário à santificação ou um sinal que outorga a graça de Deus ao crente. Não, ele é antes uma instituição divina. Ele simboliza, assim, a união entre Cristo, entre o Senhor Jesus e a igreja. O casamento de um homem e uma mulher está demonstrando para os homens como figura do casamento entre Deus e entre o casamento do Senhor Jesus e a igreja. E isso é muito mais do que sacramento. Isso é um mistério do Evangelho. Deus preparou um mundo inteiro, o cosmos, para um casal passar sua lua de mel. E mais ainda, em Apocalipse está escrito que o novo céu e a nova terra, né, vai descer. Viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu, a primeira terra já passaram, e esse novo céu e a nova terra desce com o Senhor Jesus para os homens. Pois bem, esse novo céu e a nova terra será o lugar do casamento eterno entre o Senhor Jesus e a igreja. Há um autor, meu filho me mandou um livro muito bom sobre casamento, não tem em português, mas o título é Casamento e o Mistério do Evangelho. E o autor, Ray Ortlund, ele diz o casamento humano foi planejado por Deus para servir como ele usa a palavra whisper, mas essa palavra deve ser traduzida por sussurro. Então, um casamento humano foi planejado por Deus para servir como um sussurro profético. Um profeta sussurrou, profeta divino, como um sussurro profético do casamento eterno. Ora, isso não é mais do que sacramento? Um sussurro profético do casamento eterno? Portanto, o casamento entre o Senhor Jesus e a igreja, que é chamado bodas do Cordeiro, não é um sacramento. Esse casamento é um mistério. É o que a Bíblia ensina. A tradução de Jerônimo, chamada Vulgata, despreza esse ensino para impor uma doutrina que eu tenho que dizer que é uma doutrina falsa. O casamento entre um homem e uma mulher nem é mistério, nem é sacramento. Na Bíblia, não. Ele é uma aliança. Na Bíblia, o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher. E a Bíblia diz que essa aliança tem Deus como testemunha. Lembre-se de Malaquias 2,14. Deus é o texto de Malaquias. Deus é testemunha entre ti, isto é, o homem, e a mulher da tua mocidade, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua sacramento? Não, da tua aliança. Não é a mulher do teu mistério, não é a mulher do teu sacramento, é a mulher da tua aliança. Então, nos dias de hoje, nessas conclusões finais aqui, nos dias de hoje, é importante exaltar o casamento como uma instituição
divina entre um homem e uma mulher. Não um sacramento, mas uma aliança divina entre um homem e uma mulher. A sua mulher. Aliás, o autor aos Hebreus, que nós já usamos tanto esse autor hoje, para mostrar a deidade, a divindade do Senhor Jesus, o autor aos Hebreus dá uma nota, é um imperativo, uma nota sobre a exaltação do casamento. Ele diz, capítulo 13, versículo 4, honrado entre todos, sem exceção, seja o casamento. Literalmente, todo mundo se levante diante de uma cerimônia de casamento. Não é assim mesmo? Quando o noivo entra, todo mundo se levanta, depois assenta, e o que é que acontece quando a noiva entra? Todo mundo se levanta de novo. Todo mundo se levante e preste honra ao casamento. Honrado entre todos seja o casamento. Eu volto aqui a meu filho, o pastor Lucas, porque ele tem algo escrito assim, que eu desejo muito que ele publique, de grande relevância sobre o casamento. Ele diz assim: pai, qualquer distúrbio na ordem estabelecida por Deus para o casamento distorce a mensagem do Evangelho. Veja quão grandioso é o casamento, que um distúrbio distorce a mensagem do Evangelho sobre o casamento. É o caso, aqui sou eu que estou falando, é o caso do sacramento, é o caso do casamento, sacramento imposto pela igreja, que nós já referimos aqui. Isso distorce a mensagem do Evangelho. Mas também o adultério distorce a mensagem do Evangelho. Não é isso que o Evangelho ensina. E é por isso que as hostes malignas estão lutando tanto contra o casamento nos últimos dias, não é? Vimos aquele pastor lá de Belo Horizonte, aquele pastor Jorge Linhares, ser chamado a um tribunal, porque ele disse que Deus criou homem e mulher. E a Bíblia diz mais do que ele disse, porque o original hebraico diz Zahar unikivá. Deus criou, Gênesis 1, 26 e 27. E Deus fez homem e mulher, mas o original diz, Deus fez macho e fêmea. Zahar é macho, nekivá é fêmea. Foi isso que Deus criou. Então, o ensino contrário a isso distorce a mensagem do Evangelho. Mas o adultério faz isso, o casamento homossexual faz isso, o divórcio faz isso. De modo que alguns tradutores corrompem o texto original, aqui no caso Jerônimo, né? Jerônimo de Estridão, lá no 5º século, depois de Cristo, para ensinar doutrinas que interessam a ele. A tradução do Novo Mundo, como vimos, aquela tradução oficial Testemunho de Jeová, faz isso. A Vulgata Latina fez isso. E todos dois fizeram isso nesses versículos que nós vimos, João capítulo 1, e aqui em Efésios 5:32, a Vulgata fez isso, e a TNM, a tradução do Novo Mundo, fez isso lá em João capítulo 1, para ensinar uma doutrina falsa. Eu aconselharia a meu aluno, que é meu irmão em Cristo e já deve a essa altura ser um pastor, que use uma das nossas versões tradicionais, da tradução de João Ferreira de Almeida, Almeida revisada, eu reputo a melhor delas, da imprensa bíblica brasileira, e a Almeida revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. São duas tremendas versões da Bíblia. E como estudante de seminário, ou como pastor, ou como futuro pastor, é importante sim que o irmão consulte todas as versões que estiverem ao seu alcance, inclusive os originais, hebraico, aramaico e grego, porque o irmão estudou em um seminário. Mas cuidado ao usar versões como essa versão, a Vulgata e a TNM, a tradução do Novo Mundo, porque elas podem induzir ao erro. E o irmão pode passar esse erro para as suas ovelhas. Portanto, é o irmão que, pelo seu conhecimento da palavra de Deus, quem são as maiores vítimas, as presas de qualquer ensino que entra aí pela internet?
são aqueles crentes que não conhecem a palavra de Deus. Mas o irmão tem que conhecer. E o irmão é que tem que descobrir, pelo seu conhecimento da palavra de Deus, que esses ensinos são tendenciosos. Mas o irmão vai mostrar, por uma boa exegese que o irmão pode fazer, como estudante de um dos nossos seminários, o irmão vai mostrar à sua igreja que esses ensinos tendenciosos, eles não se sustentam à luz da palavra de Deus, e fazer um bom ensino para a sua igreja. Casamento entre um homem e uma mulher não é mistério e não é sacramento. Casamento entre um homem e uma mulher é uma aliança que Deus testemunha, como disse o profeta Malaquias. Que Deus abençoe você, meu ex-aluno. Que Deus abençoe você, Elber, meu querido irmão. Que Deus abençoe os ouvintes da Rede 316. Que Deus abençoe a equipe, toda a equipe da Junta de Missões Nacionais à frente dessa importante rádio. E que Deus abençoe o nosso programa, desvendando a versículos difíceis da palavra de Deus. Eu passo a palavra para você, meu querido. Muito bem, pastor. Glória a Deus pela sua vida. Eu acho que seria tão bom, né, se todos pudessem ouvir um pouco, né, desta mensagem. A gente está vendo aqui, está recebendo vários recados aqui de muitos ouvintes, né, dizendo a mesma coisa, que quão bom seria que as pessoas pudessem ter a oportunidade de ouvir com mais clareza, né, a palavra de Deus. Tem tanta gente que fazem tantas confusões em cima de algumas coisas, e esse quadro, de fato, eu acho que é algo de Deus para as nossas vidas mesmo, né? E a cada sexta-feira tem se confirmado, né? Justamente porque aqui nós temos esclarecido muitas coisas, né? E hoje, mais uma vez, o povo faz uma confusão. Você vê que a pergunta era se era um mistério ou se era sacramento, e não é nenhuma coisa nem outra, é aliança. Então, quer dizer, as pessoas estão fora, tá fora e traz, né? E é a mente humana, né? A mente humana é assim. Meu Amém. Deus. Mas glória a Deus, pastor, pela sua vida. Bom demais, né? Saber que o senhor está aí dedicado, e a gente fica na expectativa. Diga, como é que é o nome do seu filho que mora lá nos Estados Unidos? Lucas Moura, pastor Lucas Moura. Pastor Lucas, isso, o senhor tinha falado. Então, o que fazemos, já começamos desde já, né, pedir a Deus para que ele consiga lançar esse livro, né, a respeito do casamento. É uma área onde, de fato, acho que todas as igrejas teriam que ter um grupo à parte, né, para poder estar tratando disso, explicando isso, né? Hoje a gente vê, infelizmente, tantos líderes, né, de igrejas particulares, ou até mesmo igrejas que são grandes redes de igrejas aí e tal, e tantos líderes, né, tratando o casamento como se fosse algo, né, trocando suas esposas, né, e a gente vai lá e alguns dizem que não é incompatibilidade de ideias, de genes, de não sei lá mais o que, né? Então são tantos argumentos. E de fato, e a igreja toda doente por conta disso, né? E nós louvamos a Deus pela sua vida, pastor. Louvamos a Deus. Amém. Pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor nesta manhã aí de sexta-feira. Meu pastor, gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre o assunto? Veja bem, cuidado com os textos que você escolhe para levar para o púlpito. Sim. A minha estante está cheia de Bíblia, de todo tipo de Bíblia. Sim. E eu consulto, porque às vezes há uma acepção melhor de uma para outra, etc. e tal. Mas se existe uma versão mais acurada, essa deve ser a versão da escolha do pregador.
Eu confesso que fico triste, o Elber, quando um pregador vai ao púlpito com uma paráfrase. Olha, eu fico triste. Eu não esqueço que uma vez eu estava em uma igreja e alguém foi fazer uma devocional antes da mensagem e ele levou uma paráfrase e quando ele informou qual era o texto que ele ia ler, eu abri na minha Bíblia, e a minha Bíblia é Almeida Revisada da Imprensa Bíblica Brasileira, não há um texto melhor em português do que esse. Então, eu abri a minha Bíblia, olha, a paráfrase dele não tinha a ver com o que o texto de fato estava falando. Então, é como você dizer que vai ler a palavra de Deus, mas você não lê, você lê outra coisa. Então, cuidado. Mas não é para ter uma Bíblia, uma paráfrase. Eu me lembro da tese de mestrado do pastor Gunther Carlos Krieger, aquele nosso grande missionário da Junta de Missões Nacionais, não é? Que traduziu o Novo Testamento para a língua xerente. Ele me deu até um de presente quando é dedicatório. Eu nunca li porque eu não tenho condição de ler na língua xerente, mas eu tenho aquela preciosidade na minha biblioteca. Sim. Pois bem, quando ele estava defendendo a tese, ele gostava muito de sentar ali naquela pracinha, naquela esquina, naquele prédio do refeitório do Seminário do Sul, em frente para a pracinha. Ele ficava sentado ali. E sempre que eu via o pastor Gunther ali, eu sentava ao lado dele para alugá-lo, né? Que ele é um tremendo especialista na língua grega. Ele foi membro do Conselho Editorial da Imprensa Bíblica Brasileira por escolha minha, com muita honra para mim. Ele fez parte daquele conselho. Então, uma vez ele me disse assim: Pedro, a ideia de uma paráfrase, e ele citou o nome da paráfrase, é uma paráfrase famosa que temos da Bíblia. Ele disse: a ideia de uma Bíblia em uma linguagem que possa ajudar a pessoa que não tem muito a ver com a linguagem bíblica, essa ideia é boa. Agora, o que é que essa paráfrase está dizendo aí é que reside o segredo. Vê que coisa interessante? Então, mas tudo é a palavra de Deus. Não, cuidado, tenha cuidado. Eu tenho algumas paráfrases aqui, olha, que assustam mesmo. Houve uma vez uma discussão tão importante no Jornal Batista, isso lá pelos anos 90. E eu acabei me envolvendo porque o pastor Reis Pereira pediu que eu entrasse também na discussão, e eu digo: quem sou eu para falar com esses homens grandes aí que estão falando, né? E então eu acabei entrando na discussão, e uma das discussões foi que lá no Gênesis diz que os olhos da Leia eram olhos doentes, e houve uma paráfrase que diz que os olhos eram belos, mas o original diz que eles eram remelentos. Eram olhos que tinham remela, uma doença, que ela tinha que sempre ficar limpando os olhos dela, porque eles eram remelentos. Uma doença que hoje, certamente, qualquer oftalmologista dava um colírio a ela e resolvia o problema. Mas disse que os olhos dela eram belos. A paráfrase diz isso, e a discussão era aquela. O título era Os Olhos de Leia. Está bem antigo, lá nos anos 90, quem quiser pode consultar o Jornal Batista. Então, as paráfrases são boas? São. As versões todas são boas? São, como pesquisa. E se você não conhece bem a palavra de Deus, cuidado nessa pesquisa. É o caso do nosso irmão. Eu tenho que dizer, infelizmente, um jovem seminarista que não conhece bem a palavra de Deus, está em dificuldade com um termo que ele encontrou na versão dele.
a versão, a Vulgata, que é, só pela escolha eu já fico temeroso. Então, a escolha que ele fez da versão para ele. Eu tenho a Vulgata? Tenho. Eu tenho a Septuaginta? Tenho. Eu tenho qualquer um. Mas eu tenho uma que é, né? Em inglês, eu uso a ESV. Para mim é a melhor. Em português, eu uso a Almeida Revisado da Imprensa Bíblica Brasileira, né? Que o anfitrião é o pastor Sócrates. Ele que é o líder dessa versão. Ele é quem manda nessa versão, e graças a Deus por essa versão que nós temos mantida pela Convenção Batista Brasileira. Então isso é uma coisa. A outra é: casamento não é sacramento, biblicamente não. Casamento não é mistério. Casamento entre um homem e uma mulher não é sacramento. Casamento entre um homem e uma mulher não é mistério, é uma aliança de Deus. Uma aliança entre um homem e uma mulher que tem Deus como testemunha, diz o profeta Malaquias. E ele diz: ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Casamento, sacramento, não existe esse termo especificamente na Bíblia Sagrada. Ele foi introduzido, pode haver até o sentido, mas a palavra foi introduzida por Jerônimo de Estridão na tradução da Vulgata Latina. Então, use a melhor versão bíblica que estiver ao seu alcance para pregar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Se tiver alguma pergunta aí sobre esse assunto, eu acho que já está passando da hora, mas aí fique à vontade, viu, Elba? Tá bom, pastor. Não, as pessoas na realidade estão aqui, a pergunta que tem aqui, na realidade, o senhor até respondeu, que era sobre a versão da Bíblia, né? Porque tem a Almeida Revista e Atualizada, tem a Almeida Revista e Corrigida, né? E aí tem a nova Almeida Atualizada, e aí o pessoal mandou aí para o senhor responder qual que é dessas três, né? Que o senhor usa aí no caso. Rapidamente, a versão revista e corrigida é a que a gente chama de Antiga Almeida. Sim. Ela foi lançada pela primeira vez no Brasil pela imprensa bíblica brasileira. Nós, batistas, demos a primeira Bíblia impressa no Brasil, Almeida Revista e Corrigida. Mas a imprensa bíblica tem essa versão, a Sociedade Bíblica tem essa versão, a Trinitariana tem essa versão. Ela Sim. também é chamada de Almeida Revista e Corrigida Fiel. Tudo a mesma coisa. Sim. Pois bem, a imprensa bíblica brasileira pegou essa revista e corrigida no ano de 1940 e durante 26 anos revisou essa Bíblia. E essa revisão chama-se Almeida Revisada, da tradução de João Ferreira de Almeida, segundo os melhores textos. Ponto. A imprensa bíblica revisou Almeida Revista e Corrigida. Ponto. Na mesma época, em 1940, a Sociedade Bíblica revisou também a Almeida Revista e Corrigida. Só que a imprensa bíblica brasileira levou 26 anos. E a Sociedade Bíblica Brasileira levou 8 anos. E então, da imprensa bíblica surgiu a Almeida Revisada, da tradução de João Ferreira de Almeida, de acordo com os melhores textos. E da Sociedade Bíblica surgiu a Revista e Atualizada, que agora tem uma nova revisão chamada a Revista Nova Versão Almeida Atualizada. Excelentes, essas três versões são as melhores. Essas duas versões são as melhores. Almeida Revisada, da Imprensa Bíblica Brasileira, e Almeida Atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil. São as melhores, que eu aconselho o uso delas. E então essa confusão, qual é a revista corrigida e qual é a revista Almeida? A revista corrigida é a antiga, que foi revisada pela Imprensa Bíblica Brasileira e pela Sociedade Bíblica do Brasil. Muito Ficou claro? Ficou claro, com certeza.
Mas na próxima aula vamos perguntar de novo. Com certeza. Então tá aí, tiramos a dúvida, é alguém lá de Piracicaba, né, que tinha mandado aí essa perguntinha. Já preguei nessa linda cidade. Isso, então. E aí, essa era uma das, e os demais aqui, alguns são ex-alunos seu. O José Clarkson passou por aqui também para dizer que é ex-aluno do senhor. O Misael, que está lá em Carolina do Sul, nos Estados Unidos, também está dizendo que ele sempre espera o quadro de sexta-feira, que ele falou que é o devocional principal das sextas dele. Tá, para que Deus nos abençoe. E está lá em Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A Michele está em Itaperuna, no Rio de Janeiro, está aí também. E também muito feliz. Ela está dizendo o seguinte: bom dia, foi muito bem alimentada com essas palavras, que Deus os abençoe muito, continue capacitando. Amém. Então tá aí, o povo, né, passando para agradecer. A nossa Ângela também está aqui agradecendo a Deus, diz que gostou demais do quadro, né? E ela disse que nunca tinha ouvido tal explicação, né? Então hoje, bênção demais. Graças a Deus. E graças muita gente passando aqui e deixando o recado e agradecendo a Deus aí pela sua vida e por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Meu pastor. Elber, pode falar. A gente, só um minutinho para fazer um comercialzinho. Sim, não, tranquilo. Eu tenho um livro sobre casamento que já está na 2ª edição e vai para a 3ª. O Manual do Autor do Casamento, baseado em Gênesis 2, 18 a 25. Pronto. Esse livro pode ser solicitado através do meu e-mail ou através de vocês. Vocês podem mandar para mim. O meu e-mail vocês têm ele aí, Ministério Pastor Pedro Moura, @gmail.com. Uma palavra só, Ministério Pastor Pedro Moura, @gmail.com. E nós temos ainda um estoque pequeno, mas temos ainda. Aí vai para a 3ª revisão, mas a gente precisa do money. É como diz aquela, money que é good, nós não have, né? Dinheiro que é bom a gente não tem, né? Então a 3ª edição pode demorar um pouquinho. Certo. Então tá aí. Repete mais uma vez o nome do livro, pastor. Manual do Autor do Casamento. Pronto. Então, Manual do Autor do Casamento. Agora, esse manual não é o livro. É Gênesis 2, 18 a 25. Certo. Então tá aí. Para você que quer fazer o pedido, né? Ministério Pastor Pedro Moura. O pastor aí, no caso, é a palavra por extenso mesmo, não é isso? Tudo por extenso. Isso, Ministério Pastor Pedro Moura, @gmail.com. Esse é o e-mail para você fazer o seu pedido, conhecer os livros. E não são só esses. Queria que o senhor falasse também dos outros livros que o senhor tem, pastor. Olha, eu tenho a Carta aos Hebreus, que está esgotado, mas ele pertence à Convenção Batista Brasileira. Sim. É o único que pertence a convicções, não é? Sim. Portanto, a 2ª edição dele está na mão do pastor Sócrates, né? Sim. E ele já me falou sobre isso. Certo. Então, é a Carta aos Hebreus. O outro é a Carta de Paulo a Tito. Versículo por versículo. Todos são versículo por versículo. Esse livro também está esgotado. Sim. O outro é a Carta de Paulo a Filemon, versículo por versículo. Também esgotado. O outro é a Carta de Judas, irmão do Senhor Jesus. Esse não está esgotado. O outro é a oração do Pai Nosso. Também versículo por versículo. Também está esgotado. Eu tenho um estoquezinho pequenininho, mas tudo precisando de 3ª edição. O outro é Abacuque, que é o que eu chamo o profeta da Lava Jato. O livro de Abacuque, tudo que você sabe da Lava Jato, tudo que você vê no Brasil nos dias de hoje, havia nos dias de Abacuque lá em Judá. Então, esse livro já foi parar na mão até de um grande jurista aí, que um advogado comprou para dar o Bretas, não é? Lá do Rio de Janeiro, né? Sim. Nosso irmão em Cristo, né? Sim. Um crente foi, quando eu estava fazendo conferência lá na 4ª igreja, ele foi lá comprar esse livro e me pediu para mandar para fazer
uma dedicatória ao Dr. Bretas. Muito bem. É o livro do profeta Abacuque, é o profeta da Lava Jato. Esse eu tenho em estoque, porque foi o meu último livro. Eu não sei se eu estou esquecendo de algum outro livro. Sim. Mas eu digo. Agora eu queria dizer uma coisa. Me mande por e-mail o seu endereço residencial, porque eu quero lhe mandar um CD. Um CD da minha autoria, um CD, eu e meus filhos tocando, eu cantando, e o CD é Canta a Sã Doutrina. Preocupado que estou com o que é ensinado nas igrejas. Então, o CD são hinos com letras seguras, doutrina segura para a igreja. Eu quero lhe mandar, porque se você quiser, você faz o que você quiser com esse CD. Tá bom? Certo. Não, com certeza. Vou mandar agora. Canta a Sã Doutrina. Maravilha. Tenho certeza que vai ser bênção. E também, se quiserem, a gente pode... Eu vendo esse CD por R$10, porque o que eu quero é que a Sã Doutrina se espalhe. Sim. Canta a Sã Doutrina, entendeu? Maravilha. Então tá aí, mais uma oportunidade para você aí que tá nos ouvindo, né? Você pode também fazer o pedido através do e-mail do pastor, né? Mais uma vez, Ministério Pastor Pedro Moura, @gmail.com. Esse é o e-mail para você fazer o pedido de um dos livros, né? Claro, os que estão disponíveis, né? Ou então até mesmo esse CD aí. Então tá aí, pastor. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Dê um beijo em todos os baianos que estão aí plugados na rede, por favor. Se mandar um beijo para minha esposa, eu dou agora. Muito bem. Então, por favor, faça isso. Inclusive, tem até uma cunhada sua que já passou por aqui também e já deixou um recado. Agora, deixa eu ver se eu lembro, que muita gente mandou aqui. Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Agora aqui, deixa eu ver se é a Ângela. Deixa eu ver, não é a Ângela. Enfim, ela falou que é a sua cunhada. E falou, acho que aqui, Gleide Rosali. Será que é essa? Sim, é irmã da minha esposa. É cunhada, assim, uma cantora, né, formada por nosso seminário pela Universidade da Bahia. Ela é uma excelente cantora, uma voz lindíssima, de soprano. Quem sabe uma hora dessas ela não canta aí, não é? Olha só, que legal. Né? Então tá aí. Como é que é o nome dela mesmo, pastor? Gleide Rosali. É a Gleide Rosali mesmo, tá aqui. Muito bem, é isso mesmo aqui, Bom ouvir o pastor Pedro Moura. Falo como testemunha da sua vida de ministério e casamento, por ser sua cunhada. Então tá aí, nossa querida Gleide Rosali, tá aí, Então, e ela é cantora e nunca mandou pra nós nem uma palhinha, né? Então, tá certo, escondendo talento aí. Vamos ver se ela manda, não é? Que a nossa rádio canta tantos hinos, né? Então, ela tem um CD gravado. Olha só, então tá aí. Ô, Gleide, aproveita, manda pra nós também. Precisa dar uma olhada aí, vai ouvir o seu CD, né? Quem sabe você não faz parte aqui também da nossa discoteca. Vai enriquecer muito, viu? Porque eu sou professor de música e sei avaliar, viu? Olha aí. É uma grande cantora. Então pronto, então tá aí. Então tá certo. Pastor, bom fim de semana, Deus continue te abençoando, até sexta-feira, permitindo o Senhor, claro, e a gente vai... Você já sabe o que é que vem na sexta-feira? Na sexta-feira, não foi me passado ainda. O senhor, já passaram para o senhor ou não? Ou o senhor já passou, já tem aí alguma direção? Eu acho que tenho sim, deixa eu ver aqui, só um minutinho, viu? Tá eu vou cuidar para sempre selecionar isso aqui, para a gente deixar os leitores, não é? Sim. Hoje foi... Sim. Peraí, olha, na próxima semana... meu irmão, é um assunto assim tão lindo. Sim. Lá em Números 21:17 tem um cântico que uma pessoa lá de Beberibe, eu acho que é no Ceará, não é? Beberibe, Ceará. Ela e o marido, eles disseram: pastor, o que é brota, ó poço?
que está em Números 21, 17. Isso é um dos cânticos. Eu me arrepio só quando eu leio brota ó poço, porque isso é um cântico. Que coisa linda. Então, é isso que vem na próxima semana, que é dia 13, não é? Sim. Dia 13. Então, brota ó poço. É Números 21, 17. Meus leitores vão ler isso aí, nossos ouvintes vão ler isso aí durante a semana. Maravilha, então tá aí. Então tá dado já o recado, Números 21, 17, o que é brota ó poço? Vamos saber então na próxima sexta-feira no nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Meu pastor, muito obrigado mais uma vez pela tua participação, obrigado pelo esse tempo disponibilizado aqui pra gente e mais uma vez as suas considerações finais aí, que Deus continue te abençoando. Amém, amém. Deus abençoe você, toda a rede da 316, a Junta de Missões Nacionais, a Junta de Missões Mundiais e todas as agências de missões no mundo inteiro. E abençoe a igreja perseguida, não é? E a nossa que está começando a ser perseguida também. Maravilha. Então tá aí. Amém. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe, bom fim de semana e até sexta. Até sexta, se Deus quiser, com brota ó poço. Aleluia. Maravilha. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,